Bom dia, pessoal. O tema que eu escolhi para fazer o meu artigo é desenvolvimento sustentável. Esse artigo tem por objetivo discorrer sobre o tema desenvolvimento sustentável, articulando as contribuições basicamente de três autores, que são o Burtis Mendes, o Diegues e o Brandão. No caso do Diegues, a obra que eu abordei aqui, que a gente estudou aqui com a professora, foi o Mito Moderno da Natureza Intocada. No caso do Burtis, foi o livro Para Pensar o Desenvolvimento Sustentável. E, além disso, eu vou tentar incorporar também nesse artigo a perspectiva do Brandão, que no seu artigo As Ausências e os Elos Faltantes das Análises Regionais no Brasil. Porque esse artigo do Brandão, ele aprofunda o debate sobre o desenvolvimento sustentável, ao introduzir uma crítica estrutural às limitações das análises territoriais e regionais no Brasil. Esse conceito de desenvolvimento sustentável ele consolidou-se como um dos principais referenciais normativos e analíticos a partir do século XX. O surgimento desse conceito está diretamente relacionado ao agravamento da crise ambiental global, expressa por fenômenos como mudanças climáticas, degradação dos ecossistemas, perda da biodiversidade, desertificação e escassez de recursos naturais. Todos esses processos evidenciaram os limites do modelo tradicional de desenvolvimento, baseado na expansão econômica contínua e na exploração intensiva da natureza. O marco mais difundido desse conceito encontra-se no relatório Brundtland, não sei se falei certo, Brundtland, publicado em 1987 pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nesse relatório, define desenvolvimento sustentável como aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. Apesar de sua ampla citação, essa definição apresenta elevado grau de abstração, o que permite múltiplas interpretações, muitas vezes conflitantes, sobre o que significa na prática promover a sustentabilidade. E no contexto brasileiro, esse debate assume características próprias, sobretudo ao incorporar reflexões críticas oriundas das ciências sociais e do campo de planejamento puro. Autores como, por exemplo, Burtis e Diegues oferecem contribuições fundamentais ao problematizar o conceito de sustentabilidade, destacando sua dimensão política, territorial e cultural. Enquanto Burtis enfatiza a multidimensionalidade do desenvolvimento sustentável e sua relação com políticas públicas, Diegues questiona os fundamentos ideológicos da conservação ambiental moderna, especialmente a noção de natureza intocada. Dessa forma, esse artigo que eu produzi, buscou aprofundar a análise do conceito de desenvolvimento sustentável, articulando todas essas contribuições teóricas, examinando suas implicações práticas, com destaque para o papel do Estado, os conflitos socioambientais e os desafios contemporâneos. O desenvolvimento sustentável emerge como resposta crítica ao modelo de desenvolvimento industrial consolidado a partir da Revolução Industrial. Esse modelo historicamente sustentado por três pressupostos principais: a abundância de recursos naturais, a capacidade ilimitada de assimilação de resíduos pelo meio ambiente e a centralidade do crescimento econômico como indicador de progresso. A partir de 1960, esses pressupostos começaram a ser questionados por diferentes correntes teóricas e movimentos sociais. Obras como Os Limites do Crescimento, em 1972, do Clube de Roma, já apontavam para a insustentabilidade do crescimento econômico exponencial. Paralelamente, emergiram movimentos ambientalistas que denunciaram os impactos da industrialização sobre o meio ambiente. Aí, nesse contexto, o desenvolvimento sustentável passa a incorporar a ideia de três dimensões fundamentais: econômica, social e ambiental, o chamado tripé da sustentabilidade. Essa abordagem busca superar, digamos assim, a dicotomia entre o crescimento econômico e preservação ambiental, propondo uma visão mais equilibrada.
Burtis e Mendes, no entanto, destacam essa tríade ela insuficiente para captar toda a complexidade do fenômeno. Esses autores propõem uma ampliação do conceito, incorporando dimensões como sustentabilidade social, relacionada à equidade, inclusão e redução da desigualdade, sustentabilidade econômica, associada à eficiência e internalização de externalidades, sustentabilidade ecológica, voltada à preservação dos sistemas naturais, sustentabilidade espacial, ligada ao equilíbrio, digamos, territorial e à redução de assimetrias regionais, e sustentabilidade cultural, referente à valorização da diversidade cultural e modo de vida. Essa abordagem digamos assim, multidimensional permite compreender o desenvolvimento sustentável como um projeto abrangente de reorganização das relações entre sociedade, economia e natureza, e não apenas como um ajuste técnico do modelo existente. O desenvolvimento sustentável, logicamente, como a gente estudou aqui com a professora, deve ser entendido como um projeto político em disputa. Sua implementação envolve decisões de alocação de recursos, definições de prioridade e distribuição de custos, benefícios entre diferentes grupos sociais. Nesse sentido, o desenvolvimento sustentável pode ser interpretado como um processo de aprendizagem social, no qual diferentes atores como Estado, mercado e sociedade civil interagem na construção de soluções para problemas complexos. Essa perspectiva ela aproxima-se da literatura sobre governança e políticas públicas, que enfatiza a importância de arranjos institucionais e mecanismos de coordenação. Entretanto, essa construção ela é marcada por conflitos. Interesses econômicos frequentemente entram em choque com objetivos ambientais e sociais. Por exemplo, grandes projetos de infraestrutura podem gerar crescimento econômico, mas também pode provocar impactos ambientais significativos, inclusive com o deslocamento de populações. Além disso, esse conceito de sustentabilidade tem sido amplamente apropriado por discursos corporativos e governamentais, muitas vezes de forma superficial. Tem um fenômeno conhecido como greenwashing, que evidencia como práticas sustentáveis podem ser legitimadas por meio de narrativas verdes, sem mudanças estruturais nos padrões de produção e consumo. Em resumo, a análise dos desenvolvimento sustentável exige uma atenção às relações de poder que permeiam a sua formulação e implementação, bem como os mecanismos institucionais que podem favorecer ou limitar a sua efetividade. A questão da natureza intocada está presente na obra do Diegues. É uma construção histórica e ideológica associada ao surgimento dos parques nacionais nos Estados Unidos, no século XIX. Esse modelo propõe que a preservação ambiental exige a exclusão da presença humana, ignorando o fato de que muitas áreas consideradas naturais foram historicamente habitadas e manejadas por populações tradicionais. Diegues apresenta que essas populações desempenham um papel fundamental na preservação da biodiversidade, por meio de práticas de uso sustentável dos recursos naturais. Portanto, a sustentabilidade deve incorporar esses saberes e reconhecer os direitos territoriais dessas comunidades. Essa crítica do Diegues, presente na natureza intocada, ela aplica o conceito do desenvolvimento sustentável, ao evidenciar que a preservação ambiental não pode ser dissociada da justiça social e do reconhecimento da diversidade cultural. Uma das principais contradições do desenvolvimento sustentável está na tentativa de conciliar crescimento econômico e preservação ambiental. O modelo econômico dominante continua baseado na expansão da produção e do consumo, o que implica aumento da pressão sobre os recursos naturais.
Embora avanços tecnológicos e políticas de eficiência possam reduzir impactos ambientais, há limites para essa estratégia. Seria o chamado efeito rebote. Demonstra que ganhos de eficiência muitas vezes não são compensados pelo aumento do consumo. Aí, nesse contexto, surgem diferentes correntes teóricas, que seria a economia verde, que defende a compatibilização entre crescimento e sustentabilidade por meio de inovação tecnológicas e mecanismos de mercado. O decrescimento, que propõe a redução da produção e do consumo como forma de respeitar os limites ecológicos. E a economia ecológica, que enfatiza a necessidade de reconfigurar o sistema econômico a partir dos limites ambientais. Essas três abordagens, elas refletem diferentes visões sobre o futuro do desenvolvimento de certa forma, evidenciam que o conceito de sustentabilidade está longe de ser consensual. Eu usei nesse meu artigo, a título de exemplo, um estudo de caso sobre a energia solar no semiárido. A transição energética no semiárido brasileiro pode ser considerado como um exemplo relevante de aplicação prática do desenvolvimento sustentável, especialmente no âmbito das políticas públicas territoriais. Isso porque a adoção de sistemas de energia solar em comunidades rurais tem promovido uma série de benefícios, como redução da vulnerabilidade energética, inclusão produtiva de agricultores familiares, geração de renda local e diminuições de gases do efeito estufa. Porém, a implementação dessas políticas enfrenta também desafios importantes, como, por exemplo, a necessidade de financiamento e subsídios, capacitação técnica das comunidades, integração com políticas de desenvolvimento regional e continuidade institucional. Eu considero que esse caso evidencia que o desenvolvimento sustentável depende, esse estudo de caso da energia solar no semiárido, depende não apenas de soluções tecnológicas, mas de arranjos institucionais e políticas públicas consistentes. Papel do Estado. O Estado desempenha um papel central na promoção e desenvolvimento sustentável, atuando como regulador, planejador e indutor de políticas públicas. Instrumentos como regulação ambiental, incentivos fiscais, planejamento territorial e investimentos em infraestrutura são fundamentais para orientar o desenvolvimento em bases sustentáveis. A Agenda 2030 das Nações Unidas, com seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, os ODS, representa um esforço global de coordenação nesse sentido. Porém, a efetividade desses ODS depende da capacidade dos Estados de internalizar esses objetivos em suas políticas nacionais. No caso do Brasil, a implementação de políticas sustentáveis enfrenta desafios estruturais, como, por exemplo, fragmentação institucional, baixa coordenação entre os níveis de governo, limitações orçamentárias e descontinuidade administrativa. Além disso, a dimensão territorial é central para a compreensão do desenvolvimento sustentável, especialmente em países marcados por profundas desigualdades regionais, como o Brasil. A sustentabilidade espacial, destacada por Burtis e Mendes, refere-se à necessidade de reduzir assimetrias territoriais e promover um desenvolvimento mais equilibrado. Isso significa políticas de desenvolvimento regional, infraestrutura e inclusão social. Além disso, a justiça social é elemento indispensável da sustentabilidade. Populações vulneráveis são as mais afetadas pelos impactos ambientais, como desastres naturais e mudanças climáticas, por exemplo. Portanto, políticas de sustentabilidade devem incorporar mecanismos de proteção social e redistribuição de renda. Essa articulação entre território, políticas e sustentabilidade aproxima-se das discussões aqui do IPE sobre tipologias territoriais e planejamento estatal, evidenciando a importância de considerar as especificidades locais na formulação de políticas.
O desenvolvimento sustentável enfrenta ah, uma série de desafios nesse contexto, que a gente pode citar mudanças climáticas, urbanização, governança global, que seria a cooperação internacional, que seria essencial, mas dificuldade por interesses divergentes entre países, conflitos socioambientais e a incorporação do artigo que eu falei no início aqui da minha apresentação, do Carlos Antônio Brandão, que eu já tinha dito que ela aprofunda significativamente o debate sobre o desenvolvimento sustentável. Ela é importante ao introduzir uma crítica estrutural às limitações das análises territoriais e regionais no Brasil. Segundo Brandão, nesse artigo, o desenvolvimento e, por extensão, o desenvolvimento sustentável não pode ser compreendido apenas a partir de indicadores agregados ou de abordagens setoriais isoladas. Ele propõe uma leitura que enfatiza a centralidade do território como categoria analítica, a heterogeneidade estrutural da economia brasileira, a necessidade de políticas públicas multiescalares e a articulação entre dinâmicas locais, regionais e globais. E eu considero que essa abordagem do Brandão, ela dialoga com a noção de sustentabilidade espacial proposta por Booth, mas aprofunda ao evidenciar que o território não é apenas espaço físico, mas é uma construção social e política marcada por desigualdades históricas em relação de poder. A principal contribuição desse artigo do Brandão para o debate sobre o desenvolvimento sustentável está na crítica à fragmentação analítica e institucional que caracteriza o planejamento do Brasil. O autor argumenta que as políticas públicas frequentemente falham por não considerar a complexidade das dinâmicas territoriais. Essa crítica é altamente relevante para o movimento sustentável, pois evidencia que a sustentabilidade não pode ser implementada de forma homogênea, evidencia que diferentes territórios apresentam capacidades institucionais distintas, logicamente, e também evidencia que os impactos ambientais, sociais e sociais são especialmente desiguais. Além disso, o Brandão identifica no seu artigo a ausência de uma estratégia nacional de desenvolvimento seria com um dos principais entraves à superação dessas desigualdades. Essa ausência se reflete principalmente na descontinuidade de políticas públicas e na fragmentação de diferentes níveis de governo. Além disso, esse artigo também do Brandão destaca que o Estado brasileiro tem historicamente atuado de forma seletiva, favorecendo determinados territórios e setores econômicos em detrimento de outros. Essa seletividade contribuiu para a reprodução de desigualdades regionais, dificultando a construção de desenvolvimento sustentável. Como considerações finais a esse meu artigo, o desenvolvimento sustentável constitui um conceito central, porém complexo e disputado. Digamos que sua força reside justamente em sua capacidade de articular diferentes dimensões e promover um debate amplo sobre o futuro das sociedades. As contribuições de Burtis e Mendes evidenciam a necessidade de uma abordagem multidimensional e politicamente engajada, enquanto Diegues oferece uma crítica fundamental às bases ideológicas de conservação ambiental. A análise do caso do semiárido brasileiro demonstrou que a sustentabilidade pode ser operacionalizada por meio de políticas públicas, mas também revela desafios institucionais e territoriais envolvidos. Em última instância, o desenvolvimento sustentável deve ser compreendido como um projeto de transformação estrutural, que exige mudanças no padrões de produção, consumo e governança. Sua efetivação depende da capacidade de construir soluções que articulem justiça social, preservação ambiental e viabilidade econômica, em um contexto altamente marcado por desigualdades, conflitos e incertezas, que é o caso do Brasil. Bom, pessoal, espero que tenha ficado legal a apresentação, que vocês tenham entendido um pouco do que eu quis trazer sobre
a contribuição desses três autores e sobre o conceito do desenvolvimento sustentável. Obrigado, bom dia.